No episódio de hoje do Entre o Voto e o Poder, eu converso com o Igor Tavares, que é vice-prefeito de Pouso Alegre, no sul de Minas. O Igor que começou cedo na política, ele foi candidato pela primeira vez com 19 anos, hoje aos 28, ele já é vice-prefeito na cidade, e a gente vai bater um papo sobre juventude, estratégia e os desafios da gestão pública hoje no Brasil. Então, Igor, prazer te receber aqui com a gente nesse papo, nessa conversa sobre comunicação e sobre política. E aí eu vou começar pegando um pouquinho só da sua trajetória. Você começou 19 anos na sua primeira eleição, se elege com 23, agora 27 se elege vice-prefeito. Isso. E a gente tem, é muito do Brasil, aquela coisa que as pessoas elas veem a juventude entrando na política, elas dão um apoio, e tudo, mas ao mesmo tempo fica aquela coisa, mas não tem experiência ainda, né? Você tem aquele Isso. pé atrás do voto. E aí, dentro da sua experiência, da sua trajetória, como é que a gente conquista a confiança do eleitor aí com 23 anos de idade? Como é que você chega nesse eleitor? Então, Jefferson, ajeitando um pouco aqui para pegar a iluminação, agradecer pela oportunidade do bate-papo. Eu sempre procuro falar que nós tivemos uma onda de renovação política em 2014. Ali, muitas pessoas saíram à rua e acreditaram que estavam num movimento empenhado para mudar a participação política. Você teve Uhum. movimentos como Vem Pra Rua, até trouxe com a propaganda da Fiat, Vem Pra Rua, que a rua é a maior arquibancada do Brasil, as ruas Sim. ficaram lotadas de jovens, surgiram vários movimentos interessantes dali, Renova BR, Movimento Acredito, o próprio MBL, sem entrar no Sim. mérito ideológico, mas surgiram vários movimentos. Eu me considero filiado dessa indignação que tomou conta das ruas do país naquele período, e eu converti isso em ação política na minha cidade. Então, eu procurei participar de vários projetos, eu procurei, desde cedo, estar aliado àquilo que eu entendia que era o certo em Pouso Alegre, contrário àquilo que eu considerava errado na minha cidade. E, sob um outro aspecto, eu procurei me preparar o tempo todo. Essa é uma frase que eu procuro dizer com constância, que renovação política, ela por si só não indica algo bom. Renovação política boa é quando está associada a preparo, a estudo, a condições de fazer a diferença. E para isso, você tem que estudar, você tem que aumentar a sua formação, você tem que se aprimorar. É algo que eu procurei fazer na minha jornada sempre. Então, me formei em Direito e ao segundo ano da faculdade, ali por volta do quarto período, eu estava me lançando a vereador, perdendo as eleições com 19 anos de idade. Depois fui candidato já recém prova da OAB, recém aprovado na prova da OAB. E durante o curso do mandato, eu procurei fazer MBA. Agora eu estou como vice-prefeito, eu estou fazendo mestrado profissional em políticas públicas. E eu sempre quis associar estudo, conhecimento, curiosidade, leituras, provocações, curiosidades, com ações, com Uhum. realizações na minha cidade. Eu acredito que essa é uma forma de expressar a renovação política, Jefferson. Perfeito. E aí, você citou todos esses movimentos que a rede social entrou junto ali, ela facilitou a comunicação, né? Você tinha Uhum. coisas isoladas, você tinha nos seus estados ali aquela comunicação que existia um pouquinho mais arcaica, vem a rede social ali também, eleições em 2014, a rede social teve um papel já mais pesado, a gente ainda tinha o Orkut naquela época, Sim. ela facilita a comunicação, uma integração de movimentos, de pensamentos, né? E aí ela muda o jeito de fazer política, né? A rede social, ela... E para quem é jovem, está entrando na política,
acaba que, bom, você chega mais fácil nas pessoas. Como é que você encara a rede social para um projeto para ajudar e depois que você está no mandato para ajudar nessa conexão com as pessoas, com o eleitor? Bom, as redes sociais, elas, assim, nos últimos 10 anos eu considero que elas tiveram várias transformações. A gente, igual você disse, teve o Orkut, depois o Facebook, o Instagram, o TikTok. Então, eu acredito que uma das transformações mais críticas da rede social foi a do algoritmo, o aprimoramento do algoritmo, Uhum. que é a pessoa ela se fidelizar a algum tipo de conteúdo com base no foco de atenção dela, minutagem que ela dedica numa tela, curtidas, no que ela comenta, aquilo volta a aparecer para ela Uhum. assim que ela abre o celular novamente. Então, eu considero que dentro dessa transformação de rede social, você tem que criar uma identidade forte, manter constância, e com isso você mantém um público leal àquele algoritmo, leal ao seu posicionamento nas redes sociais. Ainda assim, é preciso usar outras ferramentas que não passaram tanto por essa transformação, como o WhatsApp. O WhatsApp é rede social também, e você ali mantendo conversa com o eleitor, usando da sua equipe de gabinete, assessoria, para manter aquelas pessoas que te procuram com as dúvidas sanadas, com os projetos Uhum. atualizados, elas se percutem nas outras redes sociais. Então você tem que entender a marca política dentro de um ecossistema de rede social, atendendo aos princípios de transparência do mandato, de escuta ativa, vem muita ideia boa, e assim você mantém o seu mandato relevante, né? Você mostra que não está lá apenas na época das eleições. Isso já não é admitido para o político atual. Eu não Uhum. sei como era antes, eu já entrei no período de rede social, mas essa procura do eleitor de segunda a segunda certamente não era tão instantânea assim, Eu não tinha né? acesso ao Hoje, político. exatamente, hoje eu tenho aqui no município 108 mil eleitores, né? Então, são 108 mil patrões. Se Uhum. cada um deles quiser falar alguma coisa da cidade e me cobrar de algo, todos têm o direito hoje de entrar na minha rede social, achar meu WhatsApp, e eu estarei com a caixa de entrada de 108 mil mensagens. É enfim, então isso muda completamente a relação político-cidadão e você precisa ter muita sabedoria, porque nem tudo que vem é positivo também. Uhum. Então, o filtro Coragem. Bom, por isso que você tem que se preparar, volta na primeira resposta. Uhum. Você tem que estar com algumas convicções bem sólidas para também não se deixar afetar com qualquer crítica, não se deixar levar por qualquer maré de cancelamento e seguir com constância e determinação. Foco E no. você não é muito adepto da viralização a todo custo, né? Você tem uma comunicação, seu estilo, você está ali, está fazendo, está prestando contas, mas você não topa tudo pelo like, né? É, exatamente. Isso é uma escolha, né? Uma Aham. escolha. Porque, assim, a gente sabe viralizar hoje. Se eu pegar um tema polêmico, fizer roteiros em cima desse tema polêmico, visando atingir um público que vai ficar comovido com aquilo, uns vão odiar, outros vão ficar felizes. A polarização Lula-Bolsonaro ajuda nisso. Pauta do costume, por exemplo, aborto ajuda muito nisso. Eu certamente teria, sei lá, 100 mil seguidores num dado tempo, se eu tiver constante roteiro polêmico nisso, né? Seguindo uma formulazinha ali, né? Uma forma. Só que é uma armadilha, porque se não tiver associado à minha trajetória política, aquele público que eu levei para seguidor amanhã vai virar hater. Ou amanhã vai virar um público indiferente às minhas postagens, porque hoje eu estou como vice-prefeito de Pouso Alegre. Minha ideia é passar para a população
exatamente a carga de trabalho que eu entrego na cidade, minhas ideias sendo aplicadas, o que eu enxergo de visão de mundo, em especial para o público de Pouso Alegre, mas lógico, caso tenha seguidores de outros locais, como você, Jefferson, que Aham. vejam o meu trabalho em Pouso Alegre para se inspirar. Então, esse é o foco. Se eu vou e viralizo como um anti-Lula, por exemplo, eu vou ter 200 mil seguidores me cobrando para ser anti-Lula todo dia, ou seja, me tirando da trajetória política. Então, viralizar nem sempre é o melhor caminho se você tem uma trajetória política com maior moderação, com foco em realizações locais, como é o caso da maioria dos políticos do Brasil, que são Uhum. os vereadores, prefeitos, 5.500 municípios. Então, é outra forma de fazer política. A gente tinha noção do questão do vice decorativo, um vice que as pessoas de repente não levam tanto a sério, não prestam tanta atenção. Com a Certo. sua experiência hoje, o que as pessoas esperam? Elas se enxergam mesmo a figura de um vice? E o que você enxerga como papel de um vice-prefeito? Bom, o Jefferson, historicamente os vice-prefeitos eles ocupavam uma função simbólica no município. Então, eles geralmente financiavam a campanha e ficavam ali à espreita, ou seja, se algum dia viesse a necessidade de assumir a prefeitura, eles assumiriam. O prefeito Coronel Dimas não viu dessa forma, ele queria um vice-prefeito empenhado no propósito do plano de governo. Pelo meu histórico como vereador, foi um histórico de vereador, vamos dizer, com uma visão empreendedora. E quando eu falo visão empreendedora, quando via um problema na cidade, ao invés de apontar o problema e apontar culpados, procurava a solução. Uhum. Ele também optou por um vice que agisse dessa forma, e é assim que eu procuro agir. Eu sou um vice-empreendedor na administração, eu sou um vice-conselheiro da administração e que reserva o direito de conduzir, ter autonomia em alguns projetos fundamentais, como é o caso do Hub de Inovação na cidade, que a gente está traindo um curso de inteligência artificial de uma universidade federal para cá, trazendo educação de ponta para a cidade, ligando a educação também de qualidade com as empresas do município, o próprio governo, para fazer a inovação aqui não ser pontual, mas ser algo de impacto na cidade. E um projeto que ainda provei como vereador, que é um grande parque para a cidade, um parque em que o lago servirá como bacia de contenção de enchentes, com impacto social direto para a comunidade atingida, e vai trazer um ganho, um salto de qualidade de vida. Então, eu tenho autonomia nos projetos que iniciei como vereador, eu sirvo como conselheiro do prefeito nas outras pastas, educação, saúde, obras, e ajo de forma empreendedora com as questões da cidade. Ou seja, se eu vejo um problema num bairro, eu ligo para o vereador do bairro, eu ligo para o secretário, eu venho com a solução. Eu não vou e xingo o prefeito, eu não vou e rompo com o prefeito, como muitos vices fazem por aí, Jefferson. Você tem atuação mesmo, você está ali no dia a dia. Eu, inclusive, estou no meu gabinete agora, algo que alguns vices nem tinham, né? Não, né, Então, nem aparecia na eu prefeitura, né? nem apareci na prefeitura. E assim, é uma escolha, Jefferson. Eu poderia se valer da vice-prefeitura para conduzir minha vida profissional, Uhum. juntar dinheiro, porque às vezes um dia você não está na política. Não, eu entendo a política como uma vocação, uma das mais lindas que existem, que é servir a população, né? Se não me engano, o Papa Francisco tem essa frase, que a Uhum. melhor forma de exercer a caridade é pela política, que é servir ao próximo, né? Então, eu sinto que eu estou preenchendo uma vocação, faço isso com preparo para tentar fazer da melhor forma e sinto muito feliz quando chego em casa e vejo que tem um legado sendo construído e eu posso fazer parte desse processo. Algumas vezes como protagonista, outras vezes não. E isso é uma sabedoria política também que a gente tem que exercitar. Nem sempre você é o centro do palco. O ideal é que o centro do palco seja a solução dos problemas, sejam as pessoas atingidas, elas têm que ser o centro do palco, não o político. E aí, então, seguindo nesse ponto aí, às vezes eu tenho conversado com alguns políticos, com alguns deputados aqui em Minas,
E a gente sempre tem Pouso Alegre, é sempre citada ela no radar, uma cidade que, olha, está desenvolvendo, está crescendo, Pouso Alegre tá no destaque. Vamos falar assim, ela está na boca das pessoas. Sim. Aqui em Juiz de Fora mesmo, eu cheguei a conversar com ex-deputados e tudo, eles falando, olha, Pouso Alegre é uma cidade que está ali fora da curva, ela está crescendo. E como é que você enxerga esse desafio que a gente está hoje? Olha, é tecnologia, muita coisa mudando, inteligência artificial que pode mexer com o mercado de trabalho, questão de cidade inteligente, você falou hub de tecnologia, tem muita coisa Uhum. posta aí. E qual que é o Sim. desafio para levar isso, botar isso para a cidade, né? É, eu considero que nós estamos, de fato, num momento de virada, né? A gente tem uma virada tecnológica fortíssima, com inteligência artificial, com as novas tecnologias de forma geral, e isso impacta em todos os tipos de soluções, serviços públicos, a iniciativa privada, o mundo do trabalho. Então, nós temos hoje uma alteração no regime econômico, no regime do trabalho. Cabe aos municípios, em especial, essas estruturas públicas inauguradas na Constituição Federal. É importante lembrar que o município ele vem como ente federativo na Constituição de 88. Cabe a eles, dentro do seu paradigma de administração pública, que costuma ser muito arcaico, na Uhum. sua grande maioria, os municípios eles têm servidores que, por força do salário baixo, não se qualificam tanto. A maioria dos municípios não tem recursos para todos os projetos que almejam. Uhum. Então, eles precisam se conectar com centros que estão debatendo esse tema, ainda que não seja naquele município, seja na Uhum. região, seja numa capital próxima, e trazer o que for de novo, o que for positivo para dentro da estrutura da administração pública e para a sociedade local. Por isso, um dos meus principais projetos aqui é um hub de inovação. Hub vem do termo centro de conexões. Ali a gente vai conectar conhecimento, empreendedores, governo, porque eu preciso que as informações dessa nova economia, desse novo regime de trabalho e produção, eles estejam disseminados na minha sociedade. Então, para isso, eu trago um hub para o município, eu levo essa informação através do terceiro setor. Aqui tem uma associação sem fins lucrativos, chama NEMPA, em que tem empreendedores empenhados também em levar isso para as escolas, em levar isso para as faculdades. Então é preciso que a gente fale sobre um tema quando ele é difícil, e não a gente se esquive dele. A gente tem que Uhum. se atirar ao desafio. E o município de Pouso Alegre está empenhado em fazer isso, reconhecendo as transformações que acontecem, que elas só vão se intensificar, elas não vão retroagir. E acaba que você está com o município, mas é uma transformação que você atinge a região. Não tem Sem como, né? dúvida. Você Eu tenho municípios espalha. aqui em volta de 5 mil habitantes, outros de 3 mil habitantes. Então, consórcios são, por exemplo, uma plataforma de união de municípios em prol de uma causa em comum. Então, nós temos outras ferramentas para atrair mais municípios para esse tipo de movimento. É importante entender o Pacto Federativo como ele é, a Uhum. realidade de cada município. Hoje a gente tem no Brasil uma tendência de atirar competência, atirar responsabilidade para o município, sem na contrapartida conceder ferramentas para ele conseguir resolver esses problemas. No caso, é a segurança pública. Agora, a Guarda Municipal pode fazer polícia ostensiva. Ora, você acha que o município com poucos habitantes, com uma estrutura administrativa ainda arcaica, vai conseguir fazer um preparo adequado? Uhum. Então, não adianta mandar só responsabilidade, tem que mandar recursos, condições para fazer isso acontecer, e do lado de Pouso Alegre nós estamos conscientes para isso. Perfeito. Igor, para a gente encerrar, então, temos polarização política, tem muita discussão, às vezes, que não leva a solução para as pessoas. Sim, Ficando aqui em Minas Gerais, o que você espera? Minas tem uma tradição política muito forte, sim. e uma tradição que o Brasil também olha, né, a ponderação de Minas. O que você espera do nosso futuro político aí? E como que você espera contribuir para esse futuro político?
Ó, Jefferson, Minas Gerais é o espelho do Brasil. Aqui tem todas as variações climáticas, diversidade étnica, racial, enfim, o que você imaginar da diversidade nacional, temos um espelho disso em Minas Gerais, um espelho com as características próprias e típicas do mineiro também, de acolhimento, do povo mineiro, da nossa cultura gastronômica, do nosso turismo. Então, do nosso sotaque tão reconhecido. Então, o povo mineiro é uma expressão bem típica dessa diversidade nacional. E ele tem que fazer a diversidade se converter em ativo. A gente tem que valorizar cada região dentro da sua necessidade, do seu contexto. A gente precisa trabalhar com políticas públicas mesorregionais, não apenas municipais, não apenas estaduais. Essa instância regional, ela tem que ser melhor estruturada pelo governo estadual, ao meu ver, em parceria com os municípios, Uhum. criando sistemas de governança colaborativos. A gente precisa trazer a solução para o centro do debate e não a busca incessante por likes, por viralizar, que isso, caso aconteça, fique restrito ao período eleitoral, mas que a gente favoreça no palco político aqueles que estão realmente empenhados em executar projetos de qualidade, projetos de impacto que transformam para melhor a vida das pessoas. Se o like não está fazendo isso, a gente precisa tirar ele das discussões sérias. Perfeito, Igor. Aqui, muito obrigado pela sua atenção, disponibilidade em falar com a gente. E depois eu te espero uma visita aqui em Juiz de Fora, Vou sim, vou com a minha equipe de comunicação para a aí e gente trocar uma sucesso, Jefferson. ideia. Tudo de bom para vocês aí, tá? Valeu, brigadão.